Os melhores planos traçados. Wheaton. O capitão Graff não teve tempo de lamentar a morte de Vesda. Ele tinha que fazer algo para restaurar a ordem enquanto o pânico se espalhava. Estúpido, 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 estúpido. Ele murmurou baixinho: malditas facas longas, como elas puderam ser tão estúpidas? Elas não percebem que estavam fazendo um favor àquela vadia ao desaparecer parte da nossa cadeia de comando? Aos 6, substituindo os competentes, mas questionáveis, pelos politicamente confiáveis, ele balançou a cabeça e fechou os olhos contra o pensamento traiçoeiro enquanto corria ao longo da parede. Malditos idiotas! Ele xingou novamente quando chegou a uma distância de gritaria de um portão: fechem esse portão, seus idiotas! Ele gritou. As pessoas estavam saindo como água de um balde que tinha acabado de vazar, empurrando e lutando. Algumas caíram e estavam sendo pisoteadas. Esses estão mortas. Ele disse entorpecido. Outros estavam cavalgando, alguns claramente tinham suprimentos, mas mesmo aqueles que não tinham, bem, eles estavam a cavalo, e não era uma distância impossível para Kami Miyako. Vocês vão viver. Ele disse sobre eles. Outros estavam a pé e tinham mochilas nas costas, assumindo que eles tinham pegado os suprimentos. Vocês terão sorte se o resto não os matar, mas vocês têm uma chance. Ele pensou em voz alta enquanto continuava escolhendo grupos da multidão, e rapidamente os categorizando como faria com unidades militares. Por último estavam aqueles que corriam sem suprimentos, ou que corriam com crianças ou outros que pareciam inadequados para os espaços abertos selvagens ou que não estavam adequadamente vestidos para as temperaturas congelantes que a noite traria. Vocês já estão mortos, e simplesmente não sabem disso. Ele disse em voz alta sobre a maioria deles. Eu disse: feche o portão. Faça isso ou eu vou aí, e te mato eu mesmo. Ele gritou, e sacou sua espada para dar ênfase quando os guardas olharam para ele como se ele tivesse enlouquecido. Isso foi o suficiente, eles começaram a fechá-lo. Deuses, nós infligiremos mais perdas a nós mesmos por puro pânico do que ela por violência. Espero que alguém tenha tido o bom senso de fazer o mesmo nos outros portões. Ele disse a si mesmo enquanto corria. Ele rapidamente cuspiu, aumento de agilidade, ativando a arte marcial para restaurar sua energia assim que sentiu seu ritmo diminuindo. Não é exatamente para isso que foi feito, mas vai servir. Ele pensou consigo mesmo enquanto seu ritmo acelerava novamente. Guardas, restaurem a ordem. Coloquem a população sob controle. O capitão Graff continuou de um ponto a outro, berrando ordens do alto do muro. Em outro lugar, ele ouviu essas ordens ecoando independentemente dele, e soltou um pequeno suspiro de alívio. Vejo que não perdemos todo o sentido, isso é alguma coisa, pelo menos. Ele pensou. Ele embainhou sua espada, e ao longo das ruas, viu que alguém tinha a intenção de atrair a cavalaria, fazendo-a usar lanças longas para controlar pontos-chave, e bloquear a cidade inteira. O som dos cascos dos cavalos, e o tilintar das armaduras gradualmente dominaram, e o medo dos cidadãos de que seus próprios soldados recorressem à violência os afastava do medo do demônio além dos portões, que eles sabiam que estava vindo atrás deles. Ao ver que a ordem estava sendo restaurada, ele voltou para o prédio da sede, e principal centro administrativo da cidade. Ele passou bruscamente pelos guardas, e abriu as portas duplas que levavam ao conselho, e ao escritório de estratégia assim que os alcançou, o som de suas mãos carnudas batendo a porta em seu caminho, e depois fechando atrás dele fez os presentes pararem. Graff falou clara e sucintamente enquanto fazia um relatório que eles não pediram. Está feito, a ordem foi restaurada, mas muitos cidadãos fugiram, o restante. Não sei quantos ainda, mas vamos apenas dizer que o resultado final será que comprar uma casa aqui será muito barato por um bom tempo. Ele disse com humor negro, e carranca no rosto: se você quer que nosso povo viva, você tem que enviar batedores e carroças para resgatá-los, e trazê-los de volta aqui. A maioria deles morrerá lá fora muito antes de chegarem a Kami Miyako, se não de frio, ou sede, ou fome, será porque eles se matam pelos escassos suprimentos que alguns deles conseguiram levar, ou eles destruirão nossas próprias aldeias para se sustentarem. Vai ser um caos lá fora. Esqueça-os, eles estão mortos. O conde disse tão frio quanto o vento lá fora.
ele bateu o punho na mesa, e rangeu os dentes, bem feito por eles nos abandonarem, e não terem fé nos 6 para nos proteger. Além disso, assim temos mais suprimentos, e podemos resistir em um cerco por muito mais tempo. O capitão Graff mal conteve sua vontade de gaguejar de indignação. Em vez disso, ele simplesmente manteve as mãos cruzadas atrás das costas, e as cerrou em punhos apertados. Seus olhos azuis brilhantes percorreram a mesa procurando por qualquer sinal de desacordo. Ele não encontrou nenhum. A verdadeira questão é como podemos impedi-la de tomar a cidade. E quanto ao uso de escravos élficos como reféns, colocar alguns deles em estacas ao longo das paredes, e usá-los como escudos contra fogo de flechas, ou talvez oferecer acabar com suas vidas se ela não recuar. O conde propôs, acariciando sua longa barba branca enquanto falava. Isso não vai funcionar. O capitão Graff respondeu sem rodeios. O conde gaguejou. Como você sabe disso, soldado? Ele perguntou abruptamente. Por quê, meu senhor? Ela executa os reféns primeiro. Está nos relatórios que enviei ao seu predecessor. Simplificando, os reféns vão apenas irritá-la. Eles não vão atrasá-la mais do que o necessário para enfiar uma flecha em seus corações. Reféns são inúteis. Talvez possamos negociar uma rendição e uma retirada com eles, mas eu honestamente duvido que ela vá tão longe por nós. Suponho que você tenha uma ideia melhor, perguntou o comandante Miniver, sarcasticamente. O capitão Graff respirou fundo e começou: senhor, sim, senhor, proponho uma defesa em profundidade. Todos nós temos a mesma palavra. Ela concederá 1 hora para considerar a rendição, e então destruirá seus oponentes. Não podemos render este lugar ou não haverá nada além de aldeias entre ela e Kami-Miyako, mas podemos transformar esta cidade em uma fortaleza de várias camadas e ganhar tempo. Simplificando, somos todos homens mortos, ela nos supera em número. As únicas coisas que temos a nosso favor é que ela provavelmente não massacrará os civis se lutarmos contra ela como guerreiros, e temos boas posições defensivas para resistir. Colocamos barricadas em cada cruzamento, destruímos prédios, colocamos armadilhas de fogo com óleo, fazemos com que ela ande pelo próprio inferno, e arrancamos um preço tão alto dela que quando ela chegar a Kami-Miyako, ela não terá mais vontade de lutar contra nós. Você está realmente propondo que tratemos essencialmente toda a nossa força aqui como um corpo suicida? O conde praticamente gritou enquanto agarrava os fios grisalhos ralos que se agarravam fracamente à sua cabeça enquanto seu corpo tremia como as folhas que se agarravam aos membros quase nus. O capitão Graff já estava arrependido de sua proposta. Ele fechou os olhos gentilmente para não ter que ver a covardia ao seu redor. Seu corpo ficou tenso enquanto se preparava para a rejeição de sua proposta. Mas ele continuou assim mesmo: meu senhor, é exatamente isso que eu proponho. Colocamos pontos de recuo em todos os lugares, destruímos todos os edifícios que podem ser atravessados, reunimos todos capazes de lutar, e colocamos uma espada ou lança em suas mãos, e os preparamos para lutar. Até o fim, se a cansarmos o suficiente, podemos conseguir algumas concessões dela. Há apenas algumas maneiras de não conseguirmos absolutamente nenhuma, e isso é usar reféns, especialmente elfos, contra ela. Não tenho ideia do porquê, mas por algum motivo algo sobre como as mulheres elfas são tratadas parece, por todos os relatos, colocá-la em uma fúria tão cega que ela continua matando. Não estamos lidando com algo normal aqui. E se a matarmos? O conde perguntou pensativamente. Eu poderia pedir um favor, ver se consigo que um assassino ataque enquanto ela dorme. Até o general mais poderoso é vulnerável durante o sono. Ele disse com sua voz rouca e envelhecida. Aposto que você conseguiria fazer exatamente isso, seu bastardo nojento. O capitão Graff pensou consigo mesmo, reprimindo a vontade de sussurrar isso baixinho. Graff fingiu pensar um pouco antes de falar. Ele acariciou seu bigode marrom imaculado como se estivesse pensando profundamente. Não é impossível, mas isso ainda deixa a vice-comandante. E seu exército está com ela por escolha. Eles têm laços muito fortes de lealdade. Eles provavelmente lutarão para se vingar dela se a matarmos. Você poderia matá-la? Temos alguém que poderia derrotá-la em combate? O comandante perguntou, apontando para Graff ansiosamente. Seu dedo tremia o suficiente para que sua armadura chacoalhasse até seu ombro. Você já matou seres perigosos antes. Eu posso tentar,
mas não há garantia de que eu possa vencer. Mas talvez se pudermos atraí-la. Mas escute, eu não quero deixar todas essas pessoas lá fora morrerem. Você sabe que eu seguirei ordens, cavalheiros, mas isso é diferente. Você faz uma coisa por mim, e eu a desafiarei para um duelo quando chegar a hora. O capitão Graff respondeu com uma voz muito mercantil, astuta e pensativa enquanto se aproximava desses homens de influência em seus próprios termos. O quê? Perguntou o conde, seus olhos escuros e penetrantes o encarando com desconfiança. Como eu disse, muitas pessoas correram, eles são nosso povo, não estou disposto a deixá-los morrer. Fiz um juramento de defendê-los, reúna algumas carroças com suprimentos, cobertores, comida, esse tipo de coisa, traga de volta aqueles que estiverem dispostos, mas distribua os suprimentos necessários para a sobrevivência para o resto. Isso deve permitir que mais pessoas cheguem em segurança a Kami Miyako. Faça isso nas próximas 3 horas, antes do pôr do sol, e eu lutarei contra Neia Baraja. Sozinho, se é isso que você quer, o que será? Ele perguntou, e cruzou os braços desafiadoramente na frente de si, e aguardou a resposta. Fortaleza Dourada. Agora, comecem a andar. Neia disse diante dos supervisores que resmungavam, gemiam e choravam. Eles olharam para ela com incerteza. Eu disse, vá, corra até Kami Miyako, vai demorar um pouco, mas você consegue se tomar cuidado. Conte a todos que encontrar o que aconteceu aqui. Tenho certeza de que você encontrará muitas aldeias ao longo do caminho, elas podem ajudá-lo, se tiver sorte, mas não deixe que eu o alcance, ou então eu o entregarei ao primeiro grupo de elfos que encontrar. Duvido que eles lhe darão uma oferta melhor do que eu. Neia disse razoavelmente como se sua tigela de ira tivesse sido esvaziada. O aviso da vantagem inicial os fez se mover, e eles começaram a cair sobre si mesmos para fugir, como se tivessem esquecido por um momento suas correntes e ferimentos, caindo em um emaranhado de membros e maldições. Neia soltou uma risada sádica que deixaria um guardião orgulhoso, e observou enquanto eles lutavam para sair. Ela lentamente alcançou sua bolsa ao seu lado, e colocou seu visor, Skana. Ela gritou o mais alto que pôde. Aqui em cima! Skana gritou de volta do topo da torre. Bem, desça aqui! Neia gritou quase freneticamente. Com um rápido olhar dado às suas 2 companheiras, a vice-comandante de um olho correu escada abaixo, e se apresentou com uma rápida saudação de seu punho ao coração. Senhora, você chamou? Ela perguntou. Veja se os antigos escravos recebem uma carroça para descansar, eles podem vir conosco. Poderíamos usar as mãos extras por enquanto, dar-lhes comida e roupas, alguns cobertores quentes, esse tipo de coisa. Tenha o disjuntor preso em uma gaiola por enquanto, vamos colocá-lo para uso em Wheaton como um exemplo. E prepare o exército para se mover. Demos tempo suficiente à cidade. Quero que nos movamos em algumas horas. Eu acho que preciso de um pouco mais de descanso. Neia. Skana olhou cuidadosamente para a papa. Um vento frio e cortante levantou e chicoteou seu cabelo atrás dela. Havia um pequeno e constante tremor em seu corpo, tão pequeno que Skana quase não percebeu. Neia, você está bem? Fale comigo. Ela sussurrou e estendeu a mão para pegar a mão de sua esposa através de suas luvas. Você está tremendo. Neia sorriu um pouco. Está meio frio, sabe? É assim que o inverno é. Skana olhou para ela por um momento. Os olhos de Neia estavam escondidos pelo visor. Neia, deixe-me olhar para você. Skana disse gentilmente, e soltando sua mão, ela estendeu as 2 em direção ao rosto de Neia para tirar o visor. Não. Neia disse, e se afastou de Skana de repente. Estou bem, tudo bem. Eu só vou relaxar um pouco antes de partirmos, e você tem trabalho a fazer, vice-comandante, cuide disso primeiro, depois se preocupe comigo. Skana parou suas mãos antes que alcançassem o visor escondendo os olhos que ela amava. A reação de Neia foi inesperada. No mínimo, ela lentamente deixou suas mãos voltarem para seus lados. Se é certo. General. Skana disse com um pouquinho de mágoa em sua voz enquanto recuava. Lá em cima na torre, Laquius estava observando ao lado de Cezé. Precisamos vigiá-la. Não sabemos até onde ela irá, ou o que Sua Majestade fará se ela for longe demais. Eu vou reportar a ele.
Cesê disse em um tom monótono que teria soado indiferente, não fosse o fato de que seu olhar lá embaixo durou um pouco mais do que o necessário, e isso falou muito sobre sua preocupação. Bom, por enquanto, precisamos ir, vou colocar minhas rosas em ordem, ajudar com os elfos, e me juntar a vocês na frente quando terminar. Laquios disse, e com apenas um pequeno reconhecimento de Cesê, ela partiu, deixando a empregada demônio sozinha para se reportar ao rei feiticeiro. Neia, finalmente desacompanhada, foi até sua tenda, e a selou atrás de si. Ela foi até a mesa, arrancou o visor, e o jogou no chão. Suas palmas bateram com um estalo na superfície de madeira, e ela se inclinou para a frente de modo que seu pequeno peso repousasse sobre ela. Mantenha-se firme, apenas mantenha-se firme, você está bem, eles mereceram. Todos eles mereceram, e alguém tem que fazer isso. Você não precisa fazer isso para sempre, apenas acabe com este país, e pode parar. Sim, isso mesmo, pode acabar, vai acabar, livre-se dos que estão no caminho, dê ao pai o que lhe é devido. Ela falou baixinho para o ar vazio, e bateu uma mão sobre o peito onde a armadura protegia seu seio. Ela começou a respirar com dificuldade, e praticamente podia sentir o suor brotando em sua testa, apesar do frio. Wheaton. Ela sentiu seus olhos se arregalarem, e quase saltarem. Sim, eles estão no caminho, mas não muitos, não muitos mais, tire-os do caminho, e eles terão apenas 2 cidades restantes. Ela limpou os olhos assim que eles ficaram turvos para que ela não deixasse nada cair, e manchar o mapa. Talvez, 1 hora de descanso, isso me fará bem, é o bastante. Ela pensou alto, e foi até o catre para se deitar. Ela pegou uma garrafa, e deu vários goles longos antes de guardá-la novamente, então fechou os olhos para descansar. Crossroads. Henri estava xingando muito enquanto o vice-comandante ria de sua frustração. Lupu, comigo. Ela disse, e olhou para o presunçosa vice-comandante. Você, ela disse para o guarda que trouxe a notícia, guarde-a. Ela se virou para o prisioneiro de aparência presunçosa, e disse, você, nem se mova. Sim, senhora. A vice-comandante Ira disse docemente, e voltou a rir enquanto Henri saía da sala com Lupus e Gina correndo atrás dela o mais rápido que podiam. Ela estava prestes a abrir a porta para o lado de fora quando outra mensagem chegou. Ela congelou tão completamente que Lupus e Gina quase esbarrou nela. Henri, o que foi? A bela ruiva perguntou. Lord Ains, ele vai abrir um portal para mim em um momento. A reunião em Forton está prestes a acontecer, e eu devo comparecer. Henri olhou para Lupus e Gina com uma pitada de medo. Meu Deus, tenho que relatar isso, tudo isso, pessoalmente, quando eu chegar. Ela começou a respirar com dificuldade. Lupus e Gina tocou sua bochecha, e sorriu docemente. Relaxe, Lord Ains é sábio, e misericordioso com aqueles que são leais. Você não queria que isso acontecesse, e mais importante, para cuidar desse problema, você teria que parar de ser você, apenas, deixe tudo comigo, eu vou encontrar Sam, e nós resolveremos essa bagunça antes que você termine de se desculpar, ou perto disso, pelo menos. Henri abriu um sorriso frágil, não é? Eu não tenho medo do que ele fará comigo. Ele é um bom rei, eu só não quero tê-lo decepcionado, é tudo. Ele investiu tanto tempo em mim, em me tornar alguém que vale mais do que apenas um camponês que vasculha a terra. Eu queria dar a ele a vitória, e um bom serviço em agradecimento, e agora eu deixei tumultos irromperem por todo o lugar. Seus olhos ficaram vidrados com lágrimas de raiva enquanto ela esperava o portal abrir. Lupus e Gina a puxou para um abraço. O sentimento que Henri tinha acabado de expressar era digno de uma serva nascida em Nazarick. A grande matriarca bateu seu pequeno punho contra sua guarda-costas em frustração. Isso não é apenas um fracasso terrível, mas, meus soldados, quantos que confiaram em mim pagarão o preço? Todos fazem isso de bom grado, você mesmo disse, então aprenda com isso, peça desculpas a Sua Majestade, e nós consertaremos as coisas aqui, por todos os meios necessários. Lupus e Gina disse, e segurando os ombros de Henri, ela puxou sua amiga de cabelos de palha de volta. Vai ficar tudo bem, apenas seres supremos não cometem erros, é uma demonstração de misericórdia deles que eles nos perdoem quando os cometemos. Lembre-se, eu falei com ele uma vez também, você sabe,
ele me perdoou, ele vai te perdoar. Ela correspondeu ao sorriso rachado da General Henry, que enxugou o rosto na manga e fungou alto. Obrigada, Lupu, você é a melhor. Henry disse enquanto se endireitava e recuperava o controle sobre si mesma. Lupuzegina deu uma risadinha. Bem, para saber se isso é verdade, você teria que me deixar ter uma chance com você antes de voltar para seu marido, assim você teria algo para comparar. Ela deu seu grande sorriso dentuço e inclinou a cabeça enquanto ria. Henry riu. Você pode ser uma pervertida, mas eu te amo por isso. Ela levantou um dedo e o balançou, mas não por desse jeito. Chega de boatos. Ela riu, e o portal se abriu a alguns metros de distância. Voltarei em breve, deixo a cidade em suas mãos. Henry disse, e caminhou com a confiança de comando que o tempo, o treinamento e a vitória lhe deram. Ela precisaria de tudo isso nos próximos minutos.